Olá, tudo bem com vocês? Tudo bom? Estamos aqui hoje para conversar com André e Gustavo, André Palumanes e Gustavo. Peraí, aceitar. Gustavo Signorelli para Zezé Embaçaí. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Oi, boa tarde. 5 horas da Boa tarde. tarde. Já está no boa noite. Tudo Estou bom? aqui esperando. Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Está usando óculos agora? Tá chegando, tá chegando. Tô usando o óculos para perto. Ah, é? Eu sou míope, então eu não estou usando ainda não. Cadê Gustavo, hein? Pois é. Então, gente, voltando ao que eu estava falando. É um prazer, André, você estar Obrigado. aqui. O André Perito me ajuda há mais de 15 anos, certo? Eu tô nesse ramo há bastante tempo já. Ele começou. Ah lá, a Beth Maia está lá. Oi, Beth, tudo bem? A Beth é vice-presidente da ABEA e uma grande parceira da vida toda. E o André começou com o pai dele, ainda estudante, não foi, André? 1997. Pois é, 2007, 2017. No 25 caramba, já anos. tem 25 anos, não 15. Caramba, hein? É verdade. E começou como estudante ainda, gostou, está aí na área, uma pessoa de sucesso na nossa área. Oi, Obrigado. Frederico Pereira, tudo bem? Marina Musi, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E, enfim, ele está trabalhando há 25 anos nessa área, uma pessoa que tem um grande sucesso, tem um grande apoio do pai dele, que também é uma pessoa super Verdade. querida, Sebastião Antônio dos Santos, Verdade. que também é uma pessoa muito querida nossa, parceiro lá no Instituto de Engenharia Legal, hoje atual IBAP, RJ. O André já foi diretor lá, é engenheiro civil, e tem escritório, tem uma empresa Palomani, certo? Desde Ricardo 91 Barroso, também. pai. É uma... Eduardo Fiore, hein? Eu estou cumprimentando as pessoas aqui, mas pode falar. Não, depois a gente vai contar um pouquinho melhor, né, dessa história, né? Aproveitando o tempo da live, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Até para a gente fazer uma introdução, porque tem pessoas que não sabem o que é exatamente a perícia de Exatamente. engenharia e de todas as áreas, né? Como é importante essa atividade, que até então, até há uns 15 dias atrás, não era profissão, e que ao virar profissão, talvez venha atrapalhar muito a nossa atividade, né? Porque aí você virando profissão, você pode exigir direitos trabalhistas, enfim. E é uma atividade profissional. Dentro de cada especialidade, o perito atua de acordo com a sua formação. Experiência, né? Experiência. Rodrigo Marcos, boa tarde. Tudo bem? Enfim, vamos começar. Depois o Gustavo entra na hora que ele chegar, tá? Pode ser. Então, André, fala um pouco do que é a perícia, a gente já começou a falar, dá continuidade aí. Qual o papel do perito e o que é a perícia de engenharia? Eu vou voltar só um pouquinho atrás disso que você começou a colocar. Eu comecei a fazer, eu me apaixonei pela perícia, basicamente eu nasci dentro desse contexto, né? Como ele falou, meu pai é o meu professor, está nisso há 40 e poucos anos. Eu acho até que com o intuito da live é importante a gente destacar que é possível a gente viver da perícia. Ele é um exemplo disso e eu, na sequência, por todo o exemplo dele, me engajei, me apaixonei e segui. Então, em 97, eu entrei para o curso de Engenharia Civil,
Me formei em 2003. Durante todo o curso, eu já trabalhava como perito, já fazia laudos, mesmo Não estudando. trabalhava como perito no exercício Não, legal da profissão. Ele não, ajudava o pai dele, exatamente. né? Isso, exatamente. Auxiliando ele nesse sentido, né? Eu trabalhava como perito no sentido de já aprontar os laudos, montar toda a estrutura do laudo, enfim. E aí você vai conhecendo aquilo tudo, vai se apaixonando. Me formei em 2003 e comecei a ser indicado, né? E, obviamente, a empresa de consultoria, ela existe desde 1991, no caso da Palomares, e nós... Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Oi, senhores. Boa tarde. Gustavo. Boa Tudo bem? tarde. Tudo Bom, bem? tudo bem. Continua, André. Só o seu pensamento para não... Tá, sem problema. E aí, obviamente, paralelamente à questão da atuação como perito pós-formação acadêmica, eu sempre atuei com a questão da empresa na área de consultoria, né? E desde então, nunca mais eu tive outra atividade. A gente, basicamente, primordialmente, todos os dias a gente trabalha com algum tipo de demanda, seja como perito judicial, seja como consultoria, entendeu? Ok. Vamos lá. Obrigada. Eu vou só citar aqui. A Priscila está aí, viu? Prestigiando a gente. Priscila Araújo. Latimar, querida amiga. Vitor, Kátia Pará, que é uma parceiríssima também de primeira hora. Vamos lá, Gustavo Signorelli. Gustavo é engenheiro mecânico, engenheiro civil, formado pelo IME, engenheiro de segurança do trabalho. E atua também há quantos anos, Gustavo? Desde 2003. Pois é, então também já tem 20 anos, 19, né? Então eles são jovens, mas na realidade eles já têm uma longa estrada aí pela vida. Obrigada, Maristela, por estar aqui. Solange Valverde também entrou. Obrigada por estar aqui, tá? Márcia. E, Gustavo, fala um pouco quando você começou a atuar, como é que foi e o que é a perícia. É mais importante você dar a sua introdução, o seu currículo, aí rapidamente, para a gente partir para o assunto da live. Por favor. Vamos lá. Primeiramente, obrigado por ter chamado convidado para participar aqui com você. Eu comecei, na verdade, eu fiz primeiro engenharia mecânica, né? E depois eu fiz a complementação da engenharia com a graduação da engenharia civil. E um dos meus colegas da turma era o André Palomani, que está aqui com a gente, e o pai do André, que já trabalhava em perícia há muitos anos. Naquela época, se não me engano, o Sebastião já tinha em torno de uns 15 anos de perícia. Naquela época, né? E um passou a nomear o Sebastião em perícias de engenharia mecânica. E aí o Sebastião se viu, ele é engenheiro civil, né? Então o Sebastião se viu, vamos dizer assim, numa enroscada, no sentido de ser nomeado para uma perícia que não era a habilitação dele. E ele foi conversar com o juiz, e segundo ele, o juiz chegou para ele e falou assim: Sebastião, eu confio em você, resolve isso aí para mim. E aí o Sebastião, preocupado com o escritório, comentou com o André e falou o seguinte: a gente tem que arranjar um engenheiro mecânico para essa daí, para que eu não faça o laudo sozinho, para evitar problema para mim, e também não é a minha habilitação. E aí o André, na hora, falou assim: olha, eu tenho um amigo meu lá da faculdade que já é engenheiro mecânico formado. E o André me convidou para ajudá-los, né, nessas perícias que o Sebastião estava sendo nomeado, mas que não de engenharia civil. Uma delas, inclusive, era uma motocicleta, o outro era um veículo. Aí eu conheci a perícia assim. É interessante essa introdução para dizer que quem abriu o mercado para mim de perícia foi o André. O Sebastião é o teu padrinho, né? Sebastião. Então, só um instantinho de eu citar aqui algumas pessoas e vou te dar para você falar um pouco dessa introdução. César Barreto, meu amigo Marquinhos Andrade, também lá de fora, que mora aqui no Rio, economista a vida toda. Alberto Faria,
um grande arquiteto, ex-presidente do CREA do Distrito Federal. Obrigada, Alberto, prazer te ter aqui. Caruzone. Aí eu não sei quem é. Caruso. É uma amiga minha. Ah, é a Miriam? Amiga, é uma amiga minha, Michele. Tá vendo? Acertei o nome, Miriam Caruso. Então, boa tarde, Miriam. Obrigada por estar aqui. O que acontece? O que o Gustavo falou ali, eu acho importante a gente esclarecer. Eu sou engenheira civil. Então, e a gente é obrigada a cumprir as leis, né, as regras do CREA, tá? E as normas da BNT de acordo com o Código do Consumidor. Então, são duas exigências que a gente tem para fazer perícia. Eu vou passar, Gustavo. Então, vamos lá. Para que serve perito? Então, lembrando quem escutou essa minha introdução, naquele momento eu era engenheiro mecânico somente, né, ainda fazendo engenharia civil. Para mim, a perícia de engenharia mecânica estava sempre envolvida necessariamente com um acidente automobilístico. Então, a gente logo depois mostrou para mim que o universo de perícia, ele vai, na verdade, o acidente automobilístico, não sei se representa nem 10% do campo das perícias de engenharia mecânica. Então, ou seja, para você ver como o desconhecimento, né, de muitos engenheiros do quanto abrangente pode ser uma perícia. Né, o trabalho de um perito, que nada mais assim, para quem não tem noção nenhuma, é um especialista que ele vai entrar naquele processo, analisar o que o juiz precisa e, tecnicamente, levar o olhar técnico para o juiz poder julgar, né? Quando, tecnicamente, é importante esse especialista. Esse especialista, no caso de um engenheiro, no caso até um médico, um contador, o juiz ele não tem conhecimento de todas as áreas, e aí, em algum momento, ele vai sentir essa necessidade, ele vai chamar o especialista, que até pouco tempo atrás era necessariamente uma pessoa de confiança dele. Hoje em dia a gente sabe que isso não necessariamente mais uma realidade, mas continua sendo um especialista que ele chama para poder atuar no processo e poder ajudar ele a julgar mais à frente. Olha só, gente, é o seguinte, quando eu falei seguir as regras do CREA, é que o engenheiro civil ele só pode atuar na área em que ele tem habilitação e fez as cadeiras para exercer a profissão. O engenheiro mecânico também, mas o que o Gustavo falou, eu vou complementar, que na realidade ele começou com acidente de trânsito, mas você tem elevador, você tem escada rolante, você tem um monte de coisa que envolve a engenharia mecânica. Hein? Helicóptero. Tem um monte de coisa que envolve a engenharia mecânica. E na civil também. Inclusive, a gente tem um braço na civil que não é exatamente para perícia judicial, mas que é para auto-vistoria predial, que também envolve engenharia civil. O que então faz o perito? O perito, na realidade, ele significa os olhos do juiz, porque ele tem o mesmo papel que o juiz, só que ele vai substituir o juiz naquilo que, tecnicamente, o juiz não tem conhecimento específico e não está habilitado para exercer essa profissão. Só que o perito, ele não conclui, ele não julga, ele apenas apresenta as provas técnicas para que depois o juiz venha a julgar. André, você participa também muito, eu vou citar aqui o João Ricardo Massa, querido, que está aqui prestigiando a gente, e o Soares também, Ivan da Silva Santos, obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Você também atua muito, todos nós atuamos como assistentes técnicos na Justiça. Fala um pouco, o que é o assistente técnico, o papel dele? O assistente técnico, basicamente, ele vai ser um engenheiro com o olhar técnico. No caso, ele pode ser um engenheiro, perito, enfim, dependendo da especialidade da perícia, com o olhar técnico que vai defender, no curso da perícia, ajudar a defender o interesse, obviamente, dentro da ética e das normas do seu cliente. Né? Você vai ter um perito indicado,
cada parte vai poder indicar um assistente técnico, e esse assistente técnico ele vai trabalhar com essas informações, subsidiando o perito do juiz com as informações necessárias para que ele possa, dentro do conhecimento técnico dele e dentro da fase, né, é importante isso até que o Gustavo falou, a perícia ela é uma fase dentro do processo de cognição quando a Yara também falou, né, o perito ele não julga, né, porque é uma fase de cognição processual, né, você tem prova documental, você tem prova pericial, você tem prova testemunhal, a perícia é uma dessas fases. Então, nesse momento, eu entendo uma perícia, o papel do assistente técnico é trazer todos os elementos possíveis dentro daquilo que é normativo, técnico e sustentável para que o perito possa pegar o elemento, agregar ao laudo dele e poder fazer a análise técnica dele. Entendeu? Resumindo muito, é isso. Fernando Aniboletti, engenheiro mecânico, obrigada por estar aqui com a gente. Ele é presidente da Procitec, que é a Associação dos Técnicos. Associação, esqueci do que, dos técnicos. Das Procitec. E, complementando o que o André falou, o assistente técnico, então você tem o perito do juiz. O perito do juiz, ele está em busca da verdade, exclusivamente da verdade. E cada parte, ela tem direito, assim como ela tem um advogado, cada um tem o seu advogado, essa parte também tem direito a indicar o seu assistente técnico, que ele não vai, normalmente, o que acontece? O assistente técnico ele tem que cumprir os códigos de ética. Se ele for sócio do IEL, IBAP, ele tem que seguir o do CREA ou do CAL e o do IBAP também. E nessa atividade, ele não pode mentir, mas ele pode buscar e salientar ou minimizar os erros ou alguma coisa que a sua parte tem em termos de responsabilidade. Ele vai minimizar e vai valorizar o que também essa parte tenha em termos de razão. Tá? É curioso, posso fazer um complemento? Pode, eu gosto de comparar muito o assistente técnico, em alguns casos, obviamente, ao advogado criminalista, onde a palavra que a gente usa é que ele atenua, né? Ou ele tenta trazer os melhores elementos para minimizar, exatamente. Só complementar. Ele minimiza e, às vezes, ele, na realidade, ele tende a ampliar, não é mentir, mas ele valoriza exatamente os pontos que são passíveis de valorização. Daniel, Renilda, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Fernando Aniboletti está dando boa tarde para nós três. Obrigada. Então, a gente começa. E como é que a gente começa a atuar nesse mercado? Antigamente, o perito era o expert do juízo. Ele, muito antigamente, eu vou dizer aqui, contar uma história rapidamente. Muito antigamente, o perito, na realidade, a perícia, eu estou falando aqui agora, da perícia pública, judicial, não é a privada, que é a mediação e a arbitragem. Então, o que o perito, o perito era o desempatador. Cada parte indicava o seu perito e, ao final, em não havendo um acordo, o juiz indicava o perito desempatador, que era quem ia dar realmente o norte para o juiz sentenciar. A gente tem uma série de perícias que só a função do perito é primordial para o juiz dar a sua sentença. Seja na infiltração, a gente vai falar aqui agora dos tipos e eu vou passar para eles falarem exatamente os tipos de ação e de perícias específicos, não só da civil, como da mecânica. A gente vai falar mais da justiça estadual do que exatamente da justiça de segurança do trabalho, porque senão não vai dar tempo, porque é só uma hora, né? Yuri, obrigada por estar aqui também. O Mário Jorge Mendonça. Hein? Tá aí o Mário Jorge Mendonça. Tá aí também. Sim, Mário Jorge. Ô, Mário Jorge, que bom você estar aqui, eu não vi. Eu estava distraída aqui olhando para frente, não te vi aqui dentro. Obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer. Então, a perícia, depois, com a mudança do Código de Processo Civil,
passou a existir o perito do juízo e as partes poderiam indicar seus assistentes técnicos. Em sendo uma função e uma atividade de confiança do juiz, como é que o juiz vai dar uma sentença feita por um perito que ele nunca ouviu falar? Tá? Então, essa era a nossa atividade. Então, o perito de juízo, ele auxiliava o juízo, o perito das partes auxiliava os advogados das partes, tá? Em defesa dos seus clientes. E o perito sempre em defesa da verdade, quer dizer, do central, da verdade mesmo. E aí veio o novo Código de Processo Civil. E o novo Código de Processo Civil, ele estabeleceu que o juiz não pode ter apenas os seus peritos de confiança. Isso ainda não está totalmente implantado, mas existe essa norma, né, essa regra hoje, exigida pelo Código de Processo Civil. E aí agora a gente vai passar, André e Gustavo. Vocês ainda começaram no Código de Processo Civil antigo, né? E como que vocês veem a participação do perito hoje? Oi, Felipe, obrigada por estar aqui. Como que vocês veem? Quem vai falar? Vai lá, Gustavo, você já levantou a mão. Eu não lembro. Vai lá, Gustavo, fala. Pode até começar. Não, vamos seguir a ordem, porque eu não sei nem levantar a mão no Instagram. Vai lá. Não, eu vou falar, então, porque a gente é contemporâneo e posso complementar o Gustavo, ele pode me complementar. Foi muito interessante isso que você falou, porque eu comecei a fazer perícia, eu comecei a trabalhar no ramo da perícia em 1997, mas eu comecei a atuar como perito a partir de 2003, né? Quando eu já havia me formado. Nessa época, foi o que você falou. Como é que a gente conseguia ser indicado como perito? A gente tinha que ter aquele juiz de confiança. Muitas vezes você queria ampliar a sua entrada com os juízes, você tinha que bater no gabinete, pedir para falar com a secretária, pedir para conversar com o juiz, levava em mãos, muitas vezes, um laudo impresso junto do seu currículo, para o juiz poder ter uma noção de como era o seu trabalho, enfim. E com o passar dos anos, principalmente com o CPC agora que já não é tão agora, né? E com todas essas mudanças que ocorreram, Oi? 2015, né? 2015, pois a gente já está aí com 6 anos aí, né? Basicamente. O que aconteceu? Abriu-se muito mais a oportunidade para que os profissionais conseguissem tentar trabalhar como perito, né? Os engenheiros, né? Ou os médicos, enfim, os contadores. Por quê? Hoje, basicamente, a partir da linha que o Tribunal de Justiça desenvolveu, você tem o SEJURI, né? Você tem que ter o curso de habilitação, um determinado número de horas. Durante um tempo não precisava ter o curso, porque bastava você ter uma carta de indicação ou os seus laudos para comprovar que você tinha o notório saber, a experiência daquilo dali. Mas atualmente você tem que fazer o curso, se cadastrar no SEJUD e tá a sua especialidade de atuação, bem como os locais aonde você deseja atuar. Então hoje o juiz ele consegue, pode até trabalhar com você, mas se ele não estiver satisfeito, são 2 vias, né? Ele pode abrir o site do tribunal e ver a relação de peritos que tem disponíveis dentro da especialidade. Isso deu mais oportunidade para muito mais gente. Como você também pode, a partir do momento que você escolhe a área que você quer atuar, né, as varas, você pode ampliar com muito mais facilidade, estar disponível para indicação com muito mais facilidade, como também pode restringir, entendeu? Tá lá, Gustavo. Obrigada, André. Exatamente assim, eu vejo que antes de 2015, na verdade, bem antes da mudança do CPC, já existia a lista do SEJUD, né? A lista do SEJUD ela foi criada um pouco, vamos dizer assim, eu não lembro mais, na década de 2010, aí que ela foi criada, tá? Verdade. Então, antes da lista do SEJUD, para você conseguir entrar nesse mercado, ainda que você não conhecesse nenhum juiz, você tinha, como o André falou, que necessariamente bater no gabinete. Tinha que bater na porta lá do gabinete e se apresentar, obviamente, nos locais que você estava se colocando à disposição, né? Se você quer se colocar à disposição do juiz de Macaé, você tinha que pegar teu carro ou um ônibus e ir até Macaé para entregar teu currículo para ele, o seu cartão,
e se colocar à disposição. Então a coisa era bem mais restritiva de você entrar, ser um negócio menos pulverizado, se eu posso chamar assim, porque você tinha dificuldade realmente de você, como eu falei, você tinha essa necessidade de ir até os locais, né? E agora não, agora simplesmente você, com a lista do Sejude, que passou realmente a ficar mais... Agora tem muitos mais profissionais lá cadastrados, cada vez mais crescendo essa lista. O juiz realmente ele não precisa necessariamente se restringir a quem entregou currículo para ele lá na comarca dele. Ele pode ir na lista e buscar o especialista. Então isso daí acaba... Para o juiz, não tenho dúvidas que foi muito melhor, porque ele antes, por exemplo, você imagina um juiz que trabalhava em Bom Jesus de Itabapoana, praticamente do Espírito Santo. Eu imagino que ele não devia ter mais do que 2 engenheiros mecânicos disponíveis para ele lá. Se tivesse tudo. Eu estou exagerando, exatamente. Então, ele com certeza, muitas vezes, tinha muita dificuldade de arranjar um especialista, né? Ele, às vezes, tinha que ligar para um colega, um magistrado de outra região. Por exemplo, o cara lá em Bom Jesus vai ligar para o juiz de Campos. Você conhece algum engenheiro mecânico aí? Ele tinha uma dificuldade. Hoje em dia, essa lista do Sejude, como o André já colocou aqui, na lista você já coloca a sua especialidade e aonde você se propõe a trabalhar. Então, se o camarada, o especialista, colocou lá que ele está à disposição naquela comarca, naquela região, o juiz ele consegue rapidamente, numa simples consulta, no caso do secretário dele, numa simples consulta na lista do Sejude, encontrar um especialista. Então, eu acho que realmente isso aí facilitou para o magistrado. E para quem quer entrar no mercado, acaba que, como eu falei, ele não tem mais a necessidade de pegar o carro e ir lá no local que seja para se apresentar. A porta talvez abra para ele sem essa dificuldade toda. Obrigada, Gustavo. Queria citar